Olá pessoas, espero que estejam todos bem, livres de infecções virais. Dando sequência aqui às nossas aulas de história via SIGA com videoaulas, nós vamos para a segunda parte dos nossos estudos sobre o islamismo. Então a gente começou no vídeo anterior falando sobre a origem do islamismo, como surgiu a religião, o contexto geográfico, o contexto histórico, o contexto social, político da Arábia. Falamos sobre a rápida expansão do islamismo, primeiro unificando toda a Península Arábica, depois o Oriente Médio, norte da África, entrando na Europa através da Península Ibérica, formando em menos de um século um gigantesco império. A gente analisou no vídeo passado algumas características desse império, né? A gente viu o que estava acontecendo no mundo na época, por que os muçulmanos conseguiram se expandir tão rápido, né? Principalmente devido à fraqueza dos reinos conquistados, à falta de unidade dos territórios, e o fato deles serem, ao contrário do que o senso comum imagina, né? Eles serem mais tolerantes com os povos conquistados do que alguns dos reinos anteriores. E nós terminamos o vídeo passado justamente falando dessa tolerância, né? E que eles obrigavam os povos conquistados a se converter ao islamismo, exceto cristãos e judeus, porque eles consideravam cristãos e judeus uma espécie de irmãos mais velhos da fé, né? Uma espécie de antecessores da fé islâmica, né? Eles veem nos judeus e nos cristãos antecessores do islamismo, porque judeus e cristãos seguiram os profetas anteriores, só ainda não aceitaram a mensagem do maior profeta, do verdadeiro profeta, que é Maomé. Mas eles entendem que os profetas judeus do Antigo Testamento, os profetas do cristianismo, também são profetas. E a gente viu um pouco dessa relação entre os muçulmanos e as outras religiões. E se a gente parar para pensar, muçulmanos e cristãos têm muito mais coisas em comum do que diferenças. Mas como a maioria dos conflitos que existem no mundo, assim também os muçulmanos e judeus têm muito mais coisas em comum do que diferenças, mas assim como a maioria dos conflitos que existem no mundo, as pessoas entram em conflito focando nas diferenças, né, e não nas semelhanças. Bom, e a gente viu também que o islamismo, o Islã, ele era não só uma religião, ele era também um império. Então, Maomé iniciou não apenas uma nova religião, mas ele iniciou um Estado, né? Ele iniciou um império. Então, o Islã cresceu ao mesmo tempo como religião e como império. As conquistas do Islã eram conquistas religiosas, ao converter as populações conquistadas, mas também eram conquistas territoriais, eram conquistas econômicas, eram conquistas políticas. Então o Islã cresceu em cerca de 80 anos, pouco mais de 80 anos, do surgimento do islamismo até aliás, da morte de Maomé, né, até a conquista da Península Ibérica, cerca de 80 anos para formar um grande império. Então existe uma unidade entre a noção de política e a noção de religião, por isso que existem no mundo hoje países que são oficialmente islâmicos. O islamismo, ele é a base não só da religião das pessoas, mas ele é a base da constituição do país, é a base das leis do país. Então o islamismo tem essa questão, como eu já expliquei no vídeo anterior, diferente do cristianismo. O cristianismo surgiu sendo perseguido pelo Estado, sendo perseguido pelo Império Romano. Então ao longo da história do cristianismo ele é de perseguido à religião oficial, mas ao longo da história ele vai oscilando. Tem horas que o cristianismo está próximo do poder, que ele tem influência. A gente vai ver que na Idade Média a Igreja Católica vai ter muita influência sobre a política europeia. Em outros momentos a Igreja vai estar mais distante do poder. Então fica oscilando, né? Principalmente a Igreja Católica, ela oscila, né, entre proximidade com o poder e distância do poder. O protestantismo também, ao longo da história, vai ter momentos que os protestantes vão estar mais próximos do poder, vai ter momentos que eles vão estar mais distantes, dependendo do país, dependendo da época. O islamismo, em muitos países, a religião islâmica e a política são misturadas. Você não tem diferença. O líder político é também um líder religioso, ou o líder religioso ele influencia na escolha dos líderes políticos. Então, no islamismo isso é tudo muito mais próximo. Isso ajuda a explicar por que os países islâmicos
Os países que têm o islamismo como religião oficial, eles são tão mais conservadores ou tão mais seguem tão mais à risca os preceitos da religião islâmica. Bom, os muçulmanos, hoje existem muçulmanos espalhados por todo o mundo, em todos os continentes, né? Aqui, como eu já disse, né, aqui em Uruguaiana a gente tem uma comunidade islâmica significativa, né? Então a gente tem pelo mundo todo muçulmanos, assim como no mundo todo existem cristãos, né? São as duas maiores religiões do mundo, né? Tem uns debates para ver que, né, tem cada nova pesquisa sai uma contagem diferente. Às vezes os muçulmanos são considerados a maior religião do mundo, às vezes os cristãos, né, somando a Igreja Católica e todas as denominações protestantes, os cristãos seriam mais numerosos do que os muçulmanos, mas as duas religiões têm aproximadamente a mesma quantidade de seguidores, e as duas juntas formam aí mais da metade ou mais da metade da população, ou quase metade da população mundial, enfim, as duas populações juntas dá um número muito grande de fiéis ao redor do mundo. Mas enfim, esses muçulmanos, pelo mundo todo, eles têm alguns pontos de unidade. O islamismo é uma religião que faz com que os seus seguidores tenham uma certa unidade entre si. Eu diria que, do ponto de vista cultural, os muçulmanos espalhados pelo mundo, eles são mais parecidos entre si do que os cristãos espalhados pelo mundo, por exemplo. Né? Você comparar um católico brasileiro com um católico europeu, ou um católico africano, ou um católico asiático, eles não vão ser tão parecidos. Mas um muçulmano brasileiro, um muçulmano europeu, um muçulmano africano, um muçulmano asiático, eles vão ser mais parecidos. E quais são os fatores da religião islâmica que faz com que eles tenham essa unidade? Primeiro, o Corão, o livro sagrado do islamismo, ele dita uma série de costumes, uma série de práticas. Ele detalha muito mais as regras a serem vividas no cotidiano das pessoas do que a Bíblia, por exemplo. A Bíblia, para o cristão, não tem muitas interdições. A Bíblia não tem muita coisa que diga o que se deve comer ou não se deve comer, como se vestir, como se comportar. Sobre comportamento, sobre costumes, tem algumas coisas, mas não tem tantos detalhes. No islamismo você tem claramente no Corão, dizendo o que pode comer, o que não pode comer. Existem alimentos que são proibidos, existem alimentos que não devem ser consumidos, existem práticas que devem ser evitadas, a forma de se vestir é mais rígida, né, no islamismo, é mais detalhada. Então isso faz com que os muçulmanos pelo mundo tenham características mais próximas. E outra característica que diferencia do cristianismo é que o islamismo tem uma língua sagrada. O islamismo tem o árabe. O árabe é considerado uma língua sagrada porque era a língua do profeta. Maomé falava árabe. Então, e o Corão foi escrito em árabe. Segundo a tradição islâmica, ele foi ditado em árabe pelo anjo Gabriel e repassado por Maomé a seus seguidores em árabe. Então, o árabe é uma língua sagrada. Então, os muçulmanos pelo mundo todo, por mais que não sejam fluentes em árabe, alguma coisa de árabe eles têm que saber para entender a mensagem do Corão, para fazer as suas orações. Então, alguma coisa de árabe eles têm que conhecer. Diferentemente dos cristãos. Os cristãos pelo mundo não têm uma língua que os unifica. A Igreja Católica, por exemplo, tem o latim, mas o latim é uma língua, digamos, oficial, é uma língua dos documentos da Igreja Católica. Os católicos pelo mundo não aprendem latim para participar da missa. Antigamente a missa católica era celebrada em latim, hoje em dia não mais, ela é celebrada na língua do povo. Então o católico não precisa saber latim para ser católico. Já o muçulmano precisa saber alguma coisa de árabe para entender melhor a sua religião. Então isso faz com que os muçulmanos tenham aspectos culturais e comportamentais muito parecidos ao redor do mundo. Então isso faz com que eles tenham uma certa unidade. Além disso, inicialmente na religião islâmica, o poder político e o poder religioso se concentravam nas mãos do califa. O que é o califa? A gente pode comparar o califa com uma espécie de imperador, era aquele que comandava o Islã. Só que ele era ao mesmo tempo um líder político, era uma espécie de imperador que comandava todo o Islã, logo após a morte de Maomé,
E também era um líder religioso, comandava toda a religião islâmica. Então, quando a gente fala do Islã, principalmente no início do islamismo, o Islã é a comunidade dos fiéis islâmicos, mas é também a unidade das conquistas territoriais que o Islã teve. Então, o califa ele era ao mesmo tempo um líder político e um líder religioso. Então, todos os muçulmanos, no início do islamismo, ali no primeiro século do islamismo, todos os muçulmanos respondiam ao mesmo líder, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso. E esse líder era o califa. Antes de seguir, né, a gente vai falar mais da religião. Alguém pode estar se perguntando, que eu não citei isso no vídeo anterior, também não vou explicar isso nesse vídeo, como que seria o nome do líder religioso do islamismo, né? O que seria equivalente ao padre ou ao pastor no islamismo. Na verdade, isso é bem complicado, porque depende da corrente do islamismo, depende da região do mundo, depende se é um muçulmano de origem persa, se é um muçulmano de origem árabe, se é um muçulmano de origem turca, então existem muitos nomes diferentes, mas vocês vão ouvir nomes como, né, para se referir a líderes religiosos do islamismo, califa, sheik ou sheik, né, sheik do xadrez, checkmate, sheik é rei, mas também é um líder religioso, que dá origem à palavra sheik, né, ou a palavra sheik dá origem à palavra sheik, enfim. Sheik é um nome mais persa, de origem persa. Você tem o califa, que é mais árabe. Você tem sultão, que é um nome de origem turca. Sultão pode ser um rei, pode ser um imperador, mas também um líder religioso. Você tem hoje no islamismo, no Irã, a gente tem a figura do Ayatollah, que é um líder supremo religioso. Você tem o ulemã, que é um sábio da religião, que é alguém que tem conhecimento profundo das leis islâmicas, da religião islâmica. Então, na verdade, existem vários nomes, várias funções, então é um pouco diferente do cristianismo, que tem a figura do padre, a figura do pastor. O islamismo ele é bem variado, assim, tem várias figuras que, dependendo da comunidade, eles podem chamar o líder da comunidade de sheik, pode chamar o líder da comunidade de Shah, é um outro nome também, enfim. Na verdade, existem vários nomes, depende da origem da comunidade, enfim. Então, não se preocupei tanto em saber como que é o padre do islamismo. Não tem exatamente um padre do islamismo. Existem líderes que guiam a comunidade no caminho espiritual, mas que, dependendo da comunidade, da origem, pode ter nomes diferentes. Então, isso é bem complexo. Bom, esse Império Islâmico, inicialmente ele teve a sua capital na cidade de Medina. Medina, que quer dizer cidade do profeta. Então, Maomé migrou de Meca para Yatreb, e Yatreb passou a se chamar Medina, e Medina foi inicialmente a capital do islamismo. Meca era uma cidade muito importante, mas a capital era Medina, onde iniciou o islamismo. Depois, a capital passou para Damasco. Damasco é uma cidade muito importante até hoje, no Oriente Médio, fica na Síria. É uma cidade extremamente importante, a capital do islamismo foi para lá. E depois a capital do islamismo migrou para Bagdá, a capital do Império Islâmico. Bagdá hoje, capital do Iraque. Que também é uma cidade muito importante do Oriente Médio, ainda hoje. Então, o Império Islâmico ele teve capitais diferentes. Esse Império Islâmico ele era dividido em várias províncias, assim como o Império Romano era dividido, né, para facilitar a administração, só que com o tempo, por divergências entre os líderes islâmicos das diferentes regiões, essas províncias começaram a se tornar reinos independentes. Então o grande Império Islâmico, a partir do século VIII, ele vai começando a se dividir. Então vão surgir reinos islâmicos, não vai haver mais um império islâmico, um grande império islâmico, vão existir reinos islâmicos. Depois vão surgir, a gente vai ver que na Idade Média vão surgir impérios cujos imperadores são muçulmanos, como por exemplo o Império Turco-Otomano, que é o império que conquista Constantinopla. O Império Turco-Otomano era um império
que seguia a religião islâmica, mas ele não é o Império Islâmico. Acho que deu para entender, né? Existia um Império Islâmico, aí o islamismo se dividiu em vários reinos. Um desses reinos se tornou o Império Turco-Otomano, mas continuaram existindo outros reinos. Não existiu mais um império que unificasse todo o Islã, ok? Então, o islamismo aos poucos ele vai se dividindo. Ele tem uma grande unidade, ainda hoje tem uma unidade cultural, uma certa unidade linguística por causa do árabe, mas ele não tem mais uma unidade política, né? Existem muçulmanos em vários países, não existe mais uma autoridade suprema do islamismo do mundo inteiro, como existe para os católicos uma autoridade suprema para os católicos do mundo inteiro, que é o Papa. Né? Cada região do islamismo tem líderes, cada vertente do islamismo tem seus líderes. Okay? Hoje existe uma divisão importante entre os muçulmanos, e quando eu falei no vídeo anterior que eu ia demonstrar para vocês que os terroristas são a minoria da minoria, é com base nisso aqui que eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso, de minoria da minoria. O mundo islâmico, a totalidade dos fiéis muçulmanos pelo mundo inteiro, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Na verdade, existem vários grupos. Da mesma forma que existem diversas igrejas protestantes pelo mundo, que são todas cristãs, existem várias vertentes do islamismo, com interpretações diferentes da mensagem do Corão. Mas todas essas interpretações do islamismo a gente pode dividir em dois grupos principais. Que vocês já devem ter ouvido essas palavras em algum momento da vida de vocês. Esses dois grupos são os sunitas e os xiitas. E esses grupos têm subdivisões, e aí a gente tem a totalidade dos muçulmanos. Quando Maomé, de onde vem essa divisão, né? Quando Maomé morreu no ano de 632, houve uma discussão entre os muçulmanos para ver quem seria o sucessor de Maomé, quem ia comandar o islamismo. Segundo a maioria dos muçulmanos, lá após a morte do Maomé, o sucessor de Maomé deveria ser escolhido pelos próprios fiéis, pelos próprios muçulmanos. Então o povo islâmico iria escolher o sucessor de Maomé. Esse grupo, que é a maioria, ficou conhecido como sunitas. Sunita quer dizer a maioria. Então a maioria do islamismo são os sunitas. Os sunitas equivalem a algo em torno de 70% a 80% dos muçulmanos no mundo hoje. Eles são a grande maioria. A maioria das correntes do islamismo são da vertente sunita. Os sunitas, eles então entendiam que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido pelos muçulmanos, né? O cargo não deveria ser transmitido de outra forma, senão uma escolha. O próprio povo deveria escolher o sucessor de Maomé. E os sunitas, até hoje, eles têm uma interpretação mais branda do Corão. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, quando a gente fala assim das obrigações dos muçulmanos, por exemplo, rezar 5 vezes ao dia. Um muçulmano que diz, é obrigação do muçulmano rezar 5 vezes ao dia, se possível, ele provavelmente é um sunita. Ele tem uma interpretação mais branda, ele não leva tão ao pé da letra. Um muçulmano que entende a jihad, como eu expliquei no vídeo anterior, como um esforço pessoal contra o pecado e não uma guerra contra os infiéis, provavelmente é um sunita. Ele tem uma interpretação mais branda, ok? O outro grupo são os xiitas. Xiita quer dizer minoria. Eles equivalem hoje a algo entre 20% e 30% dos muçulmanos no mundo. Eles são a minoria. Os xiitas, quando Maomé morreu, era um grupo que defendia que o sucessor legítimo de Maomé seria Ali. Ali era genro de Maomé, ele era casado com uma das filhas de Maomé. Então eles entendiam que o Ali era o verdadeiro sucessor porque ele receberia o cargo do profeta, o cargo de Maomé, por herança. Como ele era genro, né, o cargo passaria para ele, porque ele receberia o cargo de líder do islamismo por uma herança, como herança.
Só que no meio dos conflitos, das discussões, dos debates entre sunitas e xiitas, para ver se o sucessor de Maomé seria escolhido pelo povo, ou se o sucessor de Maomé receberia esse cargo por herança, que seria o Ali, no meio dessas discussões o Ali foi assassinado. E aí acabou que o líder de Maomé foi escolhido, o sucessor de Maomé foi escolhido pelo povo islâmico. E aí os xiitas romperam com os sunitas. Os xiitas, então, são muçulmanos também, seguem o Corão também, seguem a religião islâmica, mas eles têm uma interpretação mais literal do Corão. Por que eles entendiam que o Ali deveria ser o sucessor? Eles entendiam, bom, quem escolheu o profeta foi Deus através do anjo Gabriel, Maomé. Então não é o povo, não são os homens que têm que escolher o sucessor de Maomé. O sucessor de Maomé tem que receber isso de herança. Da mesma forma que o rei passa o cargo para o seu filho, o sucessor de Maomé tem que receber o cargo de herança. Então, como Maomé tinha várias filhas, seria um genro o sucessor de Maomé. Né? Não seria como ele não tinha filho homem, seria um genro. Então, eles acreditavam que tinha que ser dessa forma a transmissão. E os xiitas, eles têm uma interpretação mais literal do Corão. Então, o muçulmano que diz que você tem que rezar 5 vezes por dia e ponto, você tem que parar o que está fazendo para fazer suas 5 orações por dia, provavelmente ele é um xiita. O muçulmano que diz que você tem que jejuar no mês do Ramadã, não importa o que aconteça, provavelmente ele é um xiita. Então, o muçulmano que entende a jihad como uma guerra contra os infiéis, que eu tenho que matar infiéis se isso for necessário, provavelmente ele é um xiita. Os grupos terroristas islâmicos geralmente são facções de grupos xiitas. Então o que eu estou dizendo? Os xiitas eles são a minoria, mas a grande maioria dos xiitas não é terrorista. Os terroristas são a minoria entre os xiitas. Eles são o menor grupo, eles são um grupo muito pequeno entre os xiitas. Mesmo entre os xiitas, que tem uma interpretação mais literal do Corão, que são mais radicais, os terroristas são poucos. Por isso que eu digo que os terroristas são a minoria da minoria. Os xiitas são a minoria entre os muçulmanos. E os xiitas são a minoria entre os muçulmanos. E os terroristas são a minoria entre os xiitas. Portanto, eles são a minoria da minoria. Tudo bem? Então é um grupo bem pequeno, o grupo dos terroristas. Só que o que acontece, pessoal? A imagem que a gente tem do muçulmano é a imagem do xiita. Quando a gente vê na televisão lá aqueles protestos de países islâmicos contra alguma coisa que aconteceu, as pessoas na rua queimando bandeira dos Estados Unidos, queimando bandeira de Israel, com arma na mão e gritando morte ao Ocidente, etc, etc, são xiitas. São esses que aparecem na televisão. Não vai aparecer na televisão sunita andando na rua. Né? Então, a imagem que a gente tem é dos radicais, é da minoria, dos xiitas. Hoje, um dos países mais conhecidos por ser um país islâmico e por ter muitos fundamentalistas e por ser um grande inimigo dos Estados Unidos, por exemplo, é o Irã. O Irã é um país com maioria xiita. A maioria dos muçulmanos no Irã são xiitas. Mas, como eu disse, os xiitas são a minoria. A maioria dos muçulmanos, por exemplo, a gente tem na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, a maioria da população é sunita. Né? Vamos ver aqui um mapa. Esse mapa mostra tudo que está em amarelo ou rosa são países com grande quantidade de muçulmanos. Onde está amarelo é países com grande quantidade de muçulmanos em que a maioria é sunita. Onde está em rosa, países com grande quantidade de muçulmanos em que a maioria é xiita. Então percebam que os sunitas são a maioria da maioria. E esse mapa não mostra, por exemplo, mais a leste aí, a Indonésia. A Indonésia é o país do mundo com maior quantidade de muçulmanos. E ela não está nesse mapa. E a gente está mostrando só a África e a Ásia. E a África, Ásia e Europa. Percebam que o rosa vai englobar ali o Irã. Então, o grande centro xiita do mundo, mais radical, que segue mais literalmente
o islamismo são os xiitas. E a gente tem na Península Arábica alguns pontos, ali na Turquia a gente tem alguns pontos, no Iraque a gente tem uma grande comunidade xiita, no Afeganistão, vocês vão ver ali no mapa, também tem uma grande comunidade xiita. Então percebam que os países que a gente ouve falar por conta de conflitos, de terrorismo, de guerras de muçulmanos, são o Iraque, o Irã, o Afeganistão, que tem essas comunidades. Vocês vão ver ali do lado da Síria, tem uma manchinha rosa um pouco maior. O que é aquilo ali? É a região da Palestina, região da faixa de Gaza. Então, as regiões onde tem mais conflitos entre muçulmanos e cristãos, ou entre muçulmanos e judeus, são justamente as regiões em que tem muitos xiitas. Só que os xiitas são a minoria. Né? A gente não ouve falar dos muçulmanos da Argélia, no norte da África. Por quê? Porque eles não aparecem fazendo protestos armados, queimando bandeira, ou a gente nunca ouviu falar de terroristas argelinos, por exemplo. Né? A gente não ouve falar de terroristas indianos. A Índia, a maior parte da população da Índia segue a religião hindu, segue o hinduísmo. Só que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Só 30% da população indiana é muçulmana. Só que 30% de 1 bilhão é 300 milhões. Então tem mais muçulmanos na Índia do que brasileiros no Brasil. E a gente não ouve falar de terroristas islâmicos indianos. Então a imagem que a gente tem do terrorista islâmico é dos xiitas, mas de novo, não é de todos os xiitas, é da minoria dos xiitas. Então é a minoria da minoria, ok? Espero que isso tenha ficado claro. Então, assim, eu peço muito do fundo do coração para vocês, parem de associar o muçulmano com o terrorista. O terrorista é a minoria da minoria entre os muçulmanos. Alguém pode me perguntar aí também, professor, e o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é xiita? Não exatamente. O Estado Islâmico é uma interpretação ainda mais radical do islamismo. Não dá nem para considerar que eles são propriamente xiitas. Eles se inspiram em alguma coisa dos xiitas, mas eles não são exatamente xiitas. Os xiitas olham para o Estado Islâmico e falam, nossa, pegaram pesado. Né? Não deu certo isso aí. Alguns xiitas se identificam até com o Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico não é exatamente. O Estado Islâmico é o Estado Islâmico é um fundamentalismo muito exagerado. Né? O Estado Islâmico, fundamentalismo é quando você interpreta de forma muito literal a sua religião, quando você interpreta muito ao pé da letra. E eles interpretam tão ao pé da letra que o objetivo do Estado Islâmico, quando a gente fala Estado Islâmico, é justamente restaurar o império da época de Maomé. Então o objetivo do Estado Islâmico era fazer o que Maomé fez, de conquistar todos aqueles territórios e ainda mais. Então eles querem fazer o islamismo voltar ao que era na época de Maomé, um império expansionista territorial que sai conquistando, lutando, guerreando contra os infiéis, que hoje a grande maioria dos muçulmanos não entende o islamismo dessa forma, entende o islamismo como uma religião que faz as pessoas terem uma luta, um esforço pessoal contra o pecado, não é um império territorial que mata infiéis, ok? Então o Estado Islâmico seria isso. Não tem tanto a ver com xiita e sunita, ok? Mas, retomando, sunitas, maioria, interpretação mais branda do Corão. Xiitas, minoria, interpretação mais literal, mais ao pé da letra, mais radical, mais conservadora do Corão. Terroristas islâmicos, minoria entre os xiitas. A minoria da minoria, ok? Aqui, pessoal, a gente tem algumas imagens que eu falei antes dos líderes, né? A gente tem a figura do sultão que aparece ali na esquerda, né? Os líderes islâmicos não usam propriamente coroas, eles usam turbantes. Às vezes o jeito, o formato do turbante, o tamanho do turbante indica a posição da pessoa. Então essas imagens aí são para falar do sultão e do lado direito ali um jogo de xadrez. Né? O xadrez tem
o xadrez tem questões, tem relação com a Europa medieval, tem relação com o mundo islâmico, tem relação com o islamismo persa, que é o islamismo do Irã. Então, quando a gente, como eu já acabei de explicar, né, o sheikh é o rei, ou sheikh, sheikh na pronúncia árabe, sheikh na pronúncia persa, nome é como eles chamam os reis islâmicos, daí que vem a expressão checkmate do xadrez, vem do islamismo. A principal atividade do mundo islâmico é o comércio. E eu já vou esclarecer o seguinte, daqui para frente, pessoal, às vezes eu vou falar muçulmano e árabe como se fosse a mesma coisa. Porque na cultura islâmica, né, durante a Idade Média, a cultura islâmica e a cultura árabe são basicamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala que os muçulmanos são grandes comerciantes, é porque, na verdade, os árabes são grandes comerciantes. Mas eu já expliquei, no final desse vídeo eu vou retomar. Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Mas nesse contexto que a gente está analisando, a cultura árabe e a cultura islâmica são praticamente a mesma coisa, ok? Então, às vezes eu vou misturar, às vezes eu vou falar árabe, às vezes eu vou falar muçulmano, mas é porque nesse contexto que a gente está analisando aqui, século VII, século VIII, século IX, cultura árabe e cultura islâmica, né, no período da Idade Média, principalmente cultura árabe e cultura islâmica se misturam, é mais ou menos a mesma coisa. Hoje em dia não, existem árabes que não são muçulmanos, existem muçulmanos que não são árabes, mas eu vou retomar isso no final do vídeo, ok? Então vamos lá, o Império Islâmico, ele acabou tendo uma posição estratégica. Se vocês lembrarem do mapa, vamos voltar lá no mapa do Império Islâmico. Aqui é o Império Islâmico. Ele circunda todo o mar Mediterrâneo e ele tem territórios na Europa, na África e na Ásia. Então ele está numa posição estratégica de intermediário do comércio entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e a África, e entre a Europa e a África com a Ásia. Então, o Império Islâmico está numa posição estratégica. E vocês vão se lembrar que o islamismo surge entre os beduínos, que eram comerciantes. Então, o início do islamismo se dá no meio de uma cultura comercial. A religião islâmica surge basicamente entre mercadores. Então, o comércio e a cultura islâmica, principalmente o islamismo árabe, vai ter uma relação muito forte com o comércio. Por isso que a gente vê, né, quando a gente vê os muçulmanos que moram em Uruguaiana, por exemplo, não só em Uruguaiana, as comunidades islâmicas pelo Brasil, de um modo geral, estão muito ligadas ao comércio. Né? Então, aqui na cidade de Uruguaiana, a maioria dos muçulmanos trabalha, ou não a maioria das pessoas, mas muitas famílias islâmicas daqui de Uruguaiana estão ligadas de alguma forma ao comércio, geralmente, né? A família islâmica de origem árabe mais conhecida aqui de Uruguaiana é a família Baklizi, que está ligada a uma rede de supermercados, né? Eu não lembro se eu já expliquei isso no outro vídeo, mas a família Baklizi é uma família de origem palestina, eles não são turcos. Palestinos são árabes, etnicamente são árabes. Então aqui em Uruguaiana, praticamente todos os muçulmanos de Uruguaiana são árabes, são de origem palestina, não são turcos. No Brasil tem-se o costume de chamar árabe de turco, mas árabe é árabe e turco é turco. Acontece que tanto entre os árabes quanto entre os turcos, a religião mais comum é a religião islâmica, por isso eles têm costumes parecidos. Mas os turcos são de uma etnia, falam uma língua e têm determinados costumes. Os árabes são de outra etnia, têm outros costumes, falam outra língua. Então, aqui em Uruguaiana praticamente não temos turcos. Aqui em Uruguaiana nós temos árabes de origem palestina, ok? Voltando. Então, o Império Islâmico é um império basicamente de comerciantes, comandado por comerciantes. O próprio Maomé era um comerciante. E ele está numa região estratégica. Os muçulmanos eles têm uma série de invenções
ligadas ao comércio, ligadas à atividade comercial. E eles utilizavam muito, e a gente vai ver que isso é muito diferente do que vai acontecer na Europa, na Idade Média, eles utilizavam moedas. Eles tinham moedas de ouro, que são os dinares, então o dinar é a moeda de ouro, a moeda de prata é o dirham. E os árabes, também os árabes que são muçulmanos nessa época, árabe muçulmano, nesse momento que a gente está estudando é a mesma coisa. Aliás, nesse momento todo árabe é muçulmano, então se eu falo de árabe eu estou falando de muçulmano, ok? Depois que isso vai mudar, mas aqui árabe é muçulmano. Nem todo muçulmano é árabe, mas aqui o árabe é muçulmano. Os cheques foram a invenção dos árabes. Para que eles não precisassem andar transportando várias moedas de ouro e de prata, eles criaram um documento que valia uma determinada quantidade de dinheiro, era assinado, você levava esse documento num banco e resgatava o dinheiro, como é até hoje. Né? Então esse documento dizia, né, que a pessoa estava te dando um tanto de dinheiro, aí essa pessoa ia no banco, resgatava o dinheiro e a pessoa que emitiu o cheque depois pagava para o banco. É assim que funciona. Ou a pessoa já tinha o dinheiro depositado no banco, aí quem recebeu o cheque até o banco tirava o dinheiro que a outra pessoa já tinha depositado. Quais eram as principais mercadorias que esses comerciantes árabe/muçulmanos comercializavam? Eram produtos de luxo que vinham da Índia e da China, principalmente tecidos da China e especiarias da Índia. Especiarias são temperos. Quando a gente for estudar as grandes navegações mais para frente, a gente vai ver que esses temperos são importantes porque eles melhoram não só o sabor do alimento, mas eles têm a ver com a conservação do alimento. Eles ajudam a conservar o alimento, fazem o alimento durar mais tempo, por isso que eles são importantes. Os muçulmanos também comercializavam escravos e matérias-primas que vinham da Europa e da África. Comércio de escravos aqui, pessoal, e a gente vai falar várias vezes de comércio de escravos ao longo desse ano. Quando a gente fala de escravo, comércio de escravos, ainda não é o comércio de escravos que a gente viu no Brasil, né, dos escravos africanos sendo trazidos, ou dos africanos escravizados sendo trazidos para o Brasil como mercadorias. Os muçulmanos vendiam escravos, faziam comércio de escravos, mas a relação com a escravidão no mundo islâmico era um pouco diferente. O escravo no mundo islâmico geralmente era alguém que era incorporado à família para ajudar nos trabalhos domésticos. Então ele era vendido, né, ele era comercializado, era uma mercadoria, mas ele era incorporado à família para ajudar nos trabalhos domésticos. Então a relação do dono do escravo com o escravo no mundo islâmico era um pouco diferente da relação do dono de escravo com o escravo no Brasil colonial, por exemplo. No Brasil colonial, o escravo não era visto sequer como ser humano, ele era meramente uma mercadoria. No mundo islâmico não era bem assim, o escravo ele era incorporado à família. Né? E os árabes também comercializavam o próprio artesanato, o artesanato árabe, que era muito importante. Né? A gente tem ainda hoje, no Oriente Médio, são muito famosos os tapetes árabes e os tapetes persas. Persa não é árabe, mas é muçulmano. Então, esses tapetes ainda são muito conhecidos, né? E tem as lendas, né? Como, por exemplo, que aparece no Aladim do tapete voador, né? O tapete é um símbolo do artesanato árabe, da cultura islâmica de um modo geral. Né? O tapete é importante também na cultura islâmica, porque o tapete é onde você faz a sua oração. Você tem que parar 5 vezes por dia para rezar virado para Meca. Você faz essa oração em cima de um tapetinho, não é no chão. Você pega o seu tapetinho de oração, estende ele no chão e faz a sua oração. Então, o tapete é um símbolo importante também da cultura islâmica. Aqui a gente tem imagem de um mercado. Nos países islâmicos hoje, principalmente no Oriente Médio, esse tipo de mercado ainda existe. Eles existiam na Idade Média e existem até hoje. Então, é muito forte na cultura islâmica a coisa do comércio. E é muito forte na cultura islâmica, o que é muito interessante, a coisa da negociação. Faz parte da cultura islâmica negociar. Então, e é algo que a gente estranha às vezes, mesmo aqui em Uruguaiana.
Se você entra numa loja de palestinos aqui em Uruguaiana, né, que são árabes e muitos deles muçulmanos, se você é atendido pelo dono da loja, que é palestino, ele vai ficar o tempo todo te oferecendo coisas e te falando preço. Pra gente, pra nós na cultura ocidental, isso é até um pouco, é até meio chato, né? Até meio irritante, assim, ele tá oferecendo coisa, só entrei pra olhar os produtos, ele tá me oferecendo coisa, tá me falando preço. Isso é absolutamente normal na cultura islâmica, isso é esperado na cultura islâmica, que o vendedor te ofereça. Então isso é absolutamente comum. E também é muito forte a coisa da negociação. Como assim a coisa da negociação? Não aqui no Brasil, né? Não, mas se você vai no mercado árabe, lá no Oriente Médio, é muito comum que, se o vendedor te dá um preço e você fala, custa tanto, e você simplesmente fala assim, tá bom, vou lá e pago, ele vai achar estranho. Porque é comum na cultura que você negocie. Então ele vai te oferecer, você vai pedir não. Ele fala, custa 20. Não, eu não pago 20, eu pago 15. Aí eu falo, não, por 15 eu não vendo por 18. 18 ainda tá caro pra mim, faz por 16. Aí ele fala, então se eu te vender dois, eu te faço por 17 cada um. É a negociação. Isso é comum na cultura islâmica. Até pode acontecer em algumas lojas de donos de origem árabe aqui no Brasil, mas na cultura islâmica isso é muito forte. E, e é até ofensivo você aceitar de primeiro valor, porque dá a impressão para o vendedor que você não. É curioso, mas dá a impressão que você não está valorizando o trabalho dele, que você não está valorizando o produto. Porque se ele oferece, você vai e paga, dá a impressão que, tá barato, nem vale nada isso aqui, nem quero. Né? Nem quero não, né? Mas assim, nem me importo de levar, tá barato, tá. É um produto pouco valioso. Agora, se você negocia, você está demonstrando que você quer o produto e que ele é valioso e que ele está cobrando um preço porque ele é valioso, mas você está barganhando para tentar diminuir, mas aquele produto é valioso, ele é importante. Então a negociação faz parte da cultura árabe, né, da cultura islâmica, né, a coisa do negociar. Por isso que a gente fala dos árabes, dos muçulmanos como grandes negociantes. Né? E na cultura islâmica de um modo geral, isso é entre os árabes, isso é entre os persas, isso é entre os turcos, né? Então isso é difundido nessa cultura. E um povo que não é muçulmano, mas que tem uma cultura parecida, são os judeus. Os judeus também têm essa coisa da negociação, do comércio, de valorizar o produto, de lidar com dinheiro. Isso é bastante forte no Oriente Médio, de um modo geral. Isso tanto entre muçulmanos quanto entre judeus. Judeus também tem isso é parecido também. Bom, escravos. Então, eu falei dos escravos no mundo árabe. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo do lado direito é uma imagem árabe da Idade Média, representando aí, vocês estão vendo que está escrito em árabe, né? O alfabeto árabe, a escrita árabe se lê da direita para a esquerda, ao contrário da nossa aqui da esquerda para a direita. E aí você tem uma imagem, né, de comerciantes, eles estão ali negociando produtos e vocês vão reparar que tem pessoas negras ali que são os escravos trazidos da África pelos muçulmanos. No mundo islâmico, o escravo, né, hoje em dia a escravidão não é, pelo menos oficialmente, não é tolerada, né, no mundo islâmico. Antigamente era, como era tolerada no mundo cristão também. Entre os muçulmanos, os escravos eram obtidos por meio da compra, eles iam lá e compravam. Eram obtidos por meio da guerra, então numa guerra entre um reino e outro, o reino vencedor podia fazer os prisioneiros de escravos. Ou por meio do saque. O saque é o roubo. Você invade e rouba riquezas, rouba mercadorias, ou sequestra pessoas e transforma em escravos. Então esses eram os meios pelos quais eles conseguiam escravos no mundo árabe. Os árabes islâmicos, eles não podiam ser escravizados. Então se você era muçulmano, você não podia ser escravizado. Então se um reino islâmico lutasse contra outro reino islâmico, ele não podia fazer os prisioneiros de escravos, porque eles consideravam que só podiam ser escravos os infiéis. Se você era um fiel islâmico, você não pode ser escravo.
E um escravo podia se converter ao islamismo. E se ele se convertesse ao islamismo, não era automático, mas ele tinha a chance de se libertar. Por isso que eu disse, os escravos, geralmente eles eram incorporados às famílias, para os trabalhos domésticos. E os muçulmanos acreditavam que esse escravo, sendo incorporado a uma família islâmica, eventualmente ele poderia se converter ao islamismo, ao conviver com a família islâmica. Então, parece muito estranho a gente falar dessa forma, mas até existia uma crença entre os muçulmanos que a escravidão era boa para o escravo, que ele sendo escravo, ele poderia aprender a cultura islâmica e até se converter ao islamismo, se tornar um fiel islâmico. Ao se converter, ele não era automaticamente libertado, mas ao se converter, poderia ser que ele fosse libertado. E esses escravos eles eram usados principalmente em trabalhos domésticos ou como soldados. Eles eram incorporados ao exército, aos exércitos dos reinos islâmicos. Então percebam que também é um uso diferente, né? Eles não eram utilizados para trabalhos pesados, eles não eram utilizados na agricultura, não eram utilizados na mineração, como era no Brasil colonial, por exemplo, os trabalhos mais difíceis, os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais cruéis. Eles eram utilizados em trabalhos domésticos ou eram incorporados ao exército. Porque, como eu disse, uma das formas era conseguir escravos como prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra normalmente são soldados. Então você pega esses soldados que eram inimigos, incorpora suas tropas como escravos e obriga eles a lutar para você, por você. Né? E no mundo islâmico, a escravidão era relativamente comum, então mesmo pessoas pobres tinham escravos para ajudar nas tarefas domésticas, para ajudar a cuidar da casa, para ajudar a cuidar da família. Então, no mundo islâmico, a escravidão era relativamente comum. Na Europa, na Idade Média, a escravidão não era comum. Ela vai se tornar comum na Idade Moderna, mas não dentro da Europa, mas sim nas colônias europeias que ficavam na América e na África. Mas entre os muçulmanos, ali na Idade Média, a escravidão era relativamente comum. Mas, de novo, a crueldade para com escravos, castigos, a violência contra os escravos não era algo comum. Como eu disse, o escravo era alguém incorporado à família para ajudar nos trabalhos domésticos. E que eles tratavam como alguém que poderia eventualmente se converter. Então é alguém que vai ser obrigado a trabalhar para mim, mas vai viver comigo, vai viver junto com a minha família. Então tem uma relação diferente do que a escravidão que a gente viu no Brasil. Bom, as cidades islâmicas, acabei de perceber que esse slide ficou ruim, eu tinha que ter modificado ele mais cedo, mas vocês vão entender, vocês vão conseguir ler, dar pausa, ver com calma. As letras ficaram meio ruins de enxergar nesse slide. A civilização islâmica, ela era majoritariamente urbana. Como eu disse, eles eram muito ligados ao comércio. O comércio é uma atividade urbana. Então não faria sentido uma civilização de comerciantes ser fundamentalmente rural. Então os muçulmanos, em seus domínios, fizeram muitas cidades. A civilização islâmica é uma civilização de grandes cidades. Se a gente comparar com a Europa na Idade Média, que a gente vai ver nas próximas aulas, a Europa tem cidades pequenas na Idade Média. A Europa é eminentemente rural. A civilização islâmica é eminentemente urbana. Então, a gente tem no século X, pegando aí aqui a metade da Idade Média, a gente tem as grandes cidades islâmicas eram muito maiores do que as cidades europeias. Então a cidade de Córdoba era a maior cidade islâmica na Europa. Córdoba fica na Península Ibérica, hoje Espanha. Córdoba tinha 300 mil habitantes. Córdoba era a capital do Reino Islâmico da Península Ibérica. Então, Córdoba tinha 300 mil habitantes. Dá um pouco mais de 2 uruguaianas hoje. A cidade do Cairo, no Egito, 500 mil habitantes. E Bagdá, que foi capital do Império Islâmico e uma das principais cidades do Islã durante a Idade Média, chegou a ter 1,5 milhão de habitantes. Maior que Constantinopla.
né? Constantinopla, no seu auge, teve 1 milhão, foi a maior cidade europeia. Bagdá tinha 1,5 milhão de habitantes. Provavelmente a maior cidade do mundo na época. Não tenho esse dado confirmado, mas se não era a maior cidade do mundo, estava entre as primeiras. Para efeito de comparação, na Europa, no século X, as grandes cidades não passavam de 10 mil habitantes. Então Bagdá era cerca de 150 vezes maior do que as maiores cidades da Europa. Então vejam que as cidades no mundo islâmico eram muito maiores e muito mais importantes do que as cidades europeias no mesmo período, ok? Cultura islâmica. A cultura islâmica, ela foi influenciada pela cultura grega também. E os muçulmanos ajudaram a difundir a cultura grega tanto quanto a cultura ocidental. Há quem diga até que eles ajudaram até mais a preservar e difundir a cultura grega do que a Europa, por exemplo. Os muçulmanos, eles tiveram contato com obras de filósofos gregos como Aristóteles, obras de medicina como dos gregos Hipócrates e Galeno, obras de geografia como as de Ptolomeu. E eles não só leram e aprenderam com essas obras, como eles traduziram para o árabe essas obras de filosofia, tratados de medicina e de geografia. Então, muitas obras da Grécia Antiga foram preservadas pela ação dos muçulmanos. Algumas dessas obras de pensadores gregos chegaram na Europa em árabe. Foram preservadas em árabe e foram traduzidas do árabe para as línguas europeias. Né? Outras foram preservadas graças ao trabalho dos monges medievais, que a gente vai falar em outras aulas. Mas a cultura islâmica também teve um grande papel nisso. Então, a filosofia árabe, a filosofia muçulmana, a filosofia islâmica, ela tem uma ligação forte com a filosofia grega. A medicina islâmica, a medicina árabe, tem uma ligação forte com a medicina grega. A geografia árabe tem uma ligação forte com a geografia grega. Se a gente comparar na Idade Média a geografia árabe e a geografia europeia, a geografia árabe é muito mais avançada, está muito à frente da geografia europeia. Eles têm um domínio de geografia muito maior. Se a gente comparar a medicina árabe com a medicina europeia, a medicina árabe é muito superior, está muito acima. Se a gente comparar a filosofia árabe com a filosofia europeia, elas estão no mesmo nível, elas se debatem de igual para igual. Se a gente pegar, é muito interessante a gente pegar os debates entre os teólogos islâmicos e os teólogos cristãos da Idade Média. A gente pega, por exemplo, o considerado maior teólogo da história do catolicismo, São Tomás de Aquino. Ele tem uma série de debates, de discussões de obras que ele escreve respondendo aos filósofos árabes. E eles debatem, eles conversam, eles dialogam, né, discutem religião, tomando como base Aristóteles e outros filósofos gregos. Então eles citam, né, os filósofos gregos para fundamentar os seus argumentos e um tentando demonstrar para o outro que a sua religião é a religião verdadeira. Então é bem interessante isso, né, da cultura islâmica. E os muçulmanos também, eles aprenderam vários conhecimentos com outros povos. Como eles eram comerciantes, eles tinham contato com vários povos. Eles tinham contato com os bizantinos, eles tinham contato com os persas, com os indianos, com os chineses. Eles aprenderam várias coisas com esses povos. Algumas invenções eles copiaram, outras invenções eles aperfeiçoaram e outras coisas eles criaram. E essas invenções que eles copiaram, aperfeiçoaram ou criaram foram levadas para a Europa e vão ser muito importantes para o desenvolvimento científico tecnológico europeu no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então a gente tem entre essas invenções barra apropriações e aperfeiçoamentos, a gente tem a bússola, a gente tem o astrolábio. A bússola é um equipamento, vocês conhecem, para indicar direções. Por que para o mundo islâmico é importante ter uma bússola? Resposta rápida. Para saber para que lado fica Meca.
Por que os muçulmanos se interessavam tanto por geografia? Eu disse para vocês, né? A geografia islâmica, a geografia árabe era muito superior à geografia europeia. Por quê? Porque eles precisam saber para que lado está Meca. Porque eles precisam ir para Meca uma vez na vida. Então, ter conhecimentos de geografia, de localização, saber direções, era muito importante para os muçulmanos. Além disso, além de saber para que lado está Meca, o motivo religioso, vocês estão lembrados que eu disse lá no vídeo anterior que a religião islâmica começa na Península Arábica entre os beduínos. Beduínos passam a maior parte da vida viajando pelo deserto. No deserto, a única referência que você tem é o céu. Então, a astronomia árabe se desenvolveu bastante também, porque esses beduínos se orientavam pelo deserto observando as estrelas. Então, a incorporação da bússola também foi importante nesse sentido, né? Tem a ver com a atividade comercial, tem a ver com as viagens, né? Então é importante para a religião, mas é importante também para a atividade comercial, para se localizar no deserto e para se localizar no mar, né? Outro instrumento importante é o astrolábio, que ajuda a saber a sua localização no planeta, através da observação de um astro e a angulação que ele tem com relação à linha do horizonte, você consegue calcular onde você está. Também é importante para navegação, para as viagens de longa distância, para o comércio. Bússola e astrolábio são instrumentos que vão ser incorporados pelos espanhóis e pelos portugueses no final da Idade Média e que vão ser utilizados nas grandes navegações, né? Então, o descobrimento do Brasil, ou o achamento do Brasil e da América, um pouco tem a ver com o fato de que portugueses e espanhóis aprenderam com os muçulmanos a utilizar a bússola e o astrolábio. E vamos lembrar que Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica que formou o Califado de Córdoba, que era um reino islâmico durante boa parte da Idade Média. Então, a história de Portugal e da Espanha tem muita relação com a história do islamismo. O papel, como nós conhecemos, ele é uma invenção chinesa. Quem trouxe o papel para o Ocidente? Os mercadores árabes. Tiveram contato com os chineses, trouxeram para a Europa, trouxeram para a África, trouxeram para o Oriente Médio. A pólvora é uma invenção chinesa, trazida pelos árabes para o Ocidente. E é a partir da pólvora que os chineses usavam para fazer fogos de artifício para suas comemorações culturais, religiosas, árabes trouxeram para a Europa, no Ocidente usaram a pólvora para fazer canhão, para fazer arma de fogo, enfim, tudo isso que vocês conhecem. Então, os árabes também trouxeram para o Ocidente a pólvora. Os árabes também fizeram muitas descobertas na área da química. Então, a área da química se desenvolveu muito entre os árabes. Entre os europeus demorou mais. Na Idade Média, o conhecimento de química era bem menos desenvolvido. Os árabes desenvolveram, por exemplo, descobriram, né, uma substância química chamada álcool. Álcool é uma palavra de origem árabe, alcohol. O que significa? Tarefa para pesquisar no Google. O que significa alcohol? Então, o álcool é uma substância que vem do desenvolvimento químico dos árabes. Os árabes também aprenderam a lidar com ácido sulfúrico e também aprenderam a lidar com duas substâncias utilizadas para purificar alguns materiais, que são o alume e o salitre. E aqui a gente está vendo essas imagenzinhas, né? Todos os slides estão sendo ilustrados por imagenzinhas da época, são desenhos medievais feitos por artistas árabes representando os estudos deles nas diferentes áreas da ciência, né? Então, aqui a parte da cultura islâmica tem um desenho árabe, aqui a gente tem outro desenho árabe representando os químicos, né? Na Europa, a química demorou um pouco mais para se desenvolver porque ela era confundida com magia na Idade Média. Então, ela era vista como algo errado, como algo demoníaco. Alguns alunos acham que a química é demoníaca hoje. Não é para pensar isso, mas tem gente que acha. Na Europa você tinha os alquimistas.
alquimia também é uma palavra de origem árabe. Tinha os alquimistas, mas os alquimistas na Europa eles eram meio cientistas, meio mágicos, meio cientistas, meio bruxos, digamos. Então eles tinham muita coisa assim ligada à transformação de elementos químicos na natureza, mas eles também ligavam isso com questões espirituais, com questões de transcendência. Então era meio que misturava ciência e religião, então isso não era muito bem visto na Europa. Já entre os árabes eles tinham um foco mais científico, digamos, então eles conseguiram desenvolver a química bem mais do que na Europa. Na Europa demora, é mais para o final da Idade Média que a gente vai ter um desenvolvimento um pouco melhor da química, e na Idade Moderna que a gente vai ter estudos mais consistentes na área de química dentro da Europa. Entre os muçulmanos, entre os árabes, isso já tinha desde a Idade Média. Os árabes também tiveram muitas descobertas na medicina, como eu disse, eles tiveram uma influência da medicina grega e estavam muito à frente da medicina europeia. Então eles, por exemplo, já tinham noção da natureza contagiosa da tuberculose, que a tuberculose passa de uma pessoa para outra, então eles já tinham estratégias para evitar o contágio. Eles ainda não conheciam, claro, eles não conheciam a bactéria que causa tuberculose, os detalhes da doença, a microbiologia, não, mas eles tinham noção de que a tuberculose era uma doença que passava de uma pessoa para outra. Então eles já tinham estratégias para isolar o tuberculoso e ele não passar. Na Europa, as pessoas ainda não tinham noção de como que a tuberculose era transmitida. Então elas achavam, por exemplo, que era castigo divino. Então a medicina na Europa era bem mais atrasada. Eles também perceberam que algumas doenças se propagavam pela contaminação do solo e pela contaminação da água. Então eles já tinham uma ideia de tratamento do solo, tratamento da água para evitar doenças. Coisa que na Europa não se fazia ideia, só na Idade Moderna que vai começar a se pensar em algo relacionado a isso. Eles também aprenderam a diagnosticar a varíola e o sarampo, né, que são doenças que causam erupções na pele, que também na Europa era facilmente confundido com uma possessão demoníaca ou com um castigo divino, na mesma época. E por conta desse desenvolvimento, existiam hospitais muito famosos nas principais cidades árabes. E na Europa, você praticamente não tem hospitais, você tem, na Idade Média, a coisa mais parecida com o hospital que existe são os mosteiros que recebem doentes e tratam esses doentes, mas você não tem grandes hospitais como você tinha no mundo árabe. E aqui a gente tem aí algumas imagens de livros de medicina dos árabes, né? Exame ocular, exame de garganta, a pessoa ali nua, né, sendo examinada. Então você tem várias técnicas, vários tratamentos, vários diagnósticos sendo realizados. Então a medicina árabe, na Idade Média, ela está muito à frente da medicina europeia. E outra coisa que o mundo árabe desenvolveu muito foi a matemática. No mundo árabe, houve a difusão do sistema decimal. O sistema decimal, esse que a gente usa aí com a base 10, né, 10 algarismos, e contando, né, a dezena tem 10 unidades, a centena tem 10 dezenas, o milhar tem 10 centenas, depois da vírgula a gente tem décimo, centésimo, milésimo. O sistema decimal ele é desenvolvido, aliás, ele é difundido pelos árabes. Ele é desenvolvido na Índia. Os mercadores árabes têm contato com os indianos e levam esse sistema decimal para o Ocidente. Por isso que a gente chama os nossos algarismos de algarismos indo-arábicos. Indo foram desenvolvidos na Índia, arábicos foram difundidos pelos árabes. Também eles difundiram, que foi inventado na Índia, o sistema posicional de numeração. A gente escreve os números, tem a casinha da unidade, da dezena, da centena, do milhar, da dezena de milhar e assim por diante. Essa forma de escrever os números, eles aprenderam com os indianos, levaram para o Ocidente. Também difundiram um símbolo para o zero. O símbolo para o zero é uma invenção muito importante para a matemática, porque facilitou absurdamente os cálculos. Né? Antes da criação de um símbolo para o zero, era muito mais difícil fazer os cálculos do que passou a ser depois. Então eles também aprenderam com os indianos e levaram para o Ocidente.
Então essa difusão facilitou a matemática para ser usada com poucos algarismos. E os árabes, eles próprios tiveram um grande desenvolvimento da álgebra, um grande desenvolvimento da trigonometria e um grande desenvolvimento da geometria. Eles desenvolveram mecanismos, metodologias para calcular áreas e volumes. Então eles desenvolveram muito a matemática. E aí nessa imagem do lado direito vocês devem estar reconhecendo. É um estudo árabe, está aí tudo escrito em árabe, sobre o Teorema de Pitágoras. Estão vendo ali o triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos sendo igual ao quadrado da hipotenusa? Então, o Teorema de Pitágoras é um teorema grego, mas como eu disse, os árabes aprenderam muita coisa da cultura grega e por isso desenvolveram muito sua ciência e sua cultura. Então, a matemática também foi bastante desenvolvida no mundo árabe durante a Idade Média. E a astronomia, que eu comentei agora há pouco. Para se orientar no deserto, os beduínos precisavam observar o céu, então, como forma de orientação. Então era muito forte na cultura árabe, e isso se estendeu ao islamismo de um modo geral, os estudos sobre as estrelas e constelações. Então, as principais cidades islâmicas tinham observatórios astronômicos. Bagdá, Damasco, Córdoba, Cairo tinham grandes observatórios astronômicos. E esses estudos de astronomia também ajudam os estudos de geografia. Então, se vocês perceberem ali do lado direito, ali tem uns muçulmanos com um globinho terrestre. Entre os muçulmanos, a ideia de que a Terra era esférica já estava decidida, já não tinha dúvida. Na Europa, na Idade Média, durante a Idade Média, tinha gente que achava que a Terra era plana, tinha gente que achava que a Terra era esférica. Na Idade Moderna, entre os cientistas já era mais aceito que a Terra era redonda, mas ainda tinha muita gente que achava que a Terra era plana. Entre os muçulmanos na Idade Média essa questão já estava resolvida, tanto que na Idade Média eles já calcularam a circunferência da Terra, eles já sabiam que a Terra era esférica e já sabiam inclusive o tamanho dessa esfera. Então assim, do ponto de vista da astronomia e da geografia, eles estavam muito à frente dos europeus. Muito à frente dos europeus. Ok? Bom, agora a gente vai falar um pouco da entrada do islamismo na Europa. Os conhecimentos islâmicos, eles entraram na Europa através da Península Ibérica. Como eu disse, eles conquistaram a Península Ibérica e dominaram a Península Ibérica durante alguns séculos. A Península Ibérica era chamada pelos muçulmanos de Al-Andalus. Hoje ainda tem uma região da Espanha chamada Andaluzia, mais ao sul da Espanha, que é por causa desse nome, Al-Andalus, que era o nome árabe da Península Ibérica. Na Espanha, os muçulmanos eram chamados de mouros. Na época que a Espanha reconquista a Península Ibérica, que os reis espanhóis conquistam a Península Ibérica, eles chamavam os muçulmanos de mouros. Então, o mouro é o muçulmano da Península Ibérica. Os reis europeus compravam muitos objetos que vinham dos árabes, ou feitos pelos árabes, ou trazidos pelos árabes através do comércio. Então, os árabes tinham um comércio muito intenso com a Europa. Então, muitos produtos de origem árabe circulavam pela Europa. Não só em Al-Andalus, né? Não só na Península Ibérica, mas por toda a Europa. Né? Mesmo na Europa cristã, havia contato com a cultura islâmica através desses produtos que vinham através dos mercadores árabes. Córdoba foi a principal cidade islâmica na Europa. Hoje é uma cidade que pertence à Espanha. E em Córdoba havia uma convivência relativamente pacífica entre os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Então, como eu disse, né, no vídeo anterior, os muçulmanos tinham uma certa tolerância com cristãos e judeus, eles não obrigavam cristãos e judeus a se converter. Na Península Ibérica havia uma grande quantidade de cristãos, uma quantidade significativa de judeus,
e quando os muçulmanos dominaram a região, tiveram que conviver com cristãos e judeus. Então Córdoba era um centro em que essas três religiões conviviam, e conviviam de forma relativamente pacífica. Você não tem um registro de uma grande guerra em Córdoba entre cristãos e muçulmanos, ou entre judeus e muçulmanos. Você não tem registro de uma grande rebelião de judeus ou de uma grande rebelião de cristãos contra os muçulmanos. Então era uma região com um contato importante, um contato intenso entre esses grupos. E não é à toa que é da Península Ibérica que vão partir as grandes expedições de navegação. Então, portugueses e espanhóis vão adquirir os conhecimentos de astronomia, de geografia, os instrumentos de navegação como a bússola e o astrolábio, e vão aplicar isso no final da Idade Média às grandes navegações. Né? No final da Idade Média, já início da Idade Moderna, vão aplicar isso às grandes navegações e aí vão chegar na América. Vamos falar um pouco sobre Córdoba. Em Córdoba existe uma mesquita barra igreja, que é a mesquita barra catedral de Córdoba. Vocês devem se lembrar das nossas aulas sobre o Império Bizantino, espero que se lembrem, se não lembram eu vou contar de novo, mas aí vocês voltam lá nos vídeos do Império Bizantino para não esquecer. No Império Bizantino a gente tem um grande símbolo da interação entre cristãos e árabes, que é a Catedral de Santa Sofia, ou Catedral de Hagia Sofia, Catedral da Divina Sabedoria. Então, a Hagia Sofia era uma catedral cristã que foi transformada em mesquita e hoje é um museu. Em Córdoba, existe uma mesquita que foi transformada em catedral e ela é uma igreja cristã ainda hoje, é uma igreja católica ainda hoje, que é esse prédio que vocês estão vendo aí, que tem uma torre na frente, um pátio com várias árvores, aí atrás tem um grande telhado, e aí no meio desse telhado brota uma igreja em forma de cruz, estão vendo? Bem ali no centro tem um prédio em forma de cruz, que dá a impressão que ele está brotando do meio desse prédio. Como vocês devem imaginar, essa igreja em forma de cruz que brotou aí nesse espaço não é da mesquita original. Ela foi construída depois, quando virou catedral. Essa mesquita barra catedral de Córdoba, ela também é um símbolo da interação entre cristãos e muçulmanos, mas dessa vez na Europa, dessa vez na Península Ibérica. Então, a Santa Sofia, a Hagia Sofia, ela é um símbolo da interação entre cristãos e muçulmanos, mas no Oriente, e aqui a gente tem um símbolo da relação entre cristãos e muçulmanos no Ocidente. Então essa mesquita barra catedral, assim como a Hagia Sofia, ela vai ter elementos culturais, arquitetônicos, artísticos, tanto cristãos quanto islâmicos. Vamos vê-la um pouquinho. Aqui há um desenho representando, né? Tá em espanhol, porque, enfim, tá na Espanha, então a maioria das informações a gente vai encontrar em espanhol. Essa torre é a torre do Alminar. Alminar é o minarete, é a torre de onde se chamam os fiéis para as orações. Então o minarete é essa torre. Aí a gente tem o pátio, é o Pátio das Laranjeiras. É uma área de convivência. Em alguns templos islâmicos você tem áreas de convivência, né, para as pessoas se encontrarem, conversarem. Então às vezes é um pátio externo, às vezes é uma área anexa. Então os templos islâmicos, principalmente os grandes templos islâmicos, eles têm áreas de convivência, né? Tem áreas para as pessoas conviverem fora do templo. Dentro do templo é para oração, fora do templo tem uma área de convivência. Aí a gente tem, né, tem os muros, tem os arcos de acesso à mesquita, que passando ali o Pátio dos Laranjais, vocês vão ver ali lá dentro, né? Tem vários arcos. Esses arcos são a entrada para a mesquita propriamente dita. Então, inicialmente não tinha essa igreja aí no meio. Embaixo desse telhado é um grande salão, uma grande área que é o espaço para as orações. Quando a cidade foi reconquistada pelos cristãos, os reis, né, espanhóis mandaram construir nessa mesquita uma igreja.
Então ergueu-se uma catedral em forma de cruz, que é um estilo arquitetônico característico do catolicismo, principalmente dessa época, né, que é o início da Idade Moderna, que é quando Córdoba é retomada, que são as igrejas em forma de cruz. Muitas igrejas têm forma de cruz. Se você olhar em cima, ela tem um formato de cruz, principalmente desse período. Então manda-se construir essa igreja no centro, que é a catedral. Então você tem o que era a mesquita, uma grande área, um grande pátio, né, em volta da igreja, que é onde está o altar. Então, olhando de fora, dá a impressão de ser uma coisa meio estranha, né, um prédio construído dentro de outro, ele brotando do meio de outro, mas a gente vai ver ela por dentro, vai ver que não é tão estranho assim. É até bem bonita, por sinal. Aqui a lateral. Pela lateral vocês conseguem ver os arcos que davam acesso à mesquita, propriamente dita. E mais alto ali vocês estão vendo a igreja. Lá atrás a torre, que era o minarete, e esse minarete virou uma torre de sino. Então os muçulmanos usavam, né, sobe lá o mensageiro, né, o muezin, ele canta chamando as pessoas para oração. E na igreja católica é o sino que chama as pessoas para a missa. Então transformaram o minarete numa torre de sino para chamar as pessoas para a missa. E aí ali vocês estão vendo no prédio, a parte mais alta ali é a igreja. Desse ângulo não dá para ver que tem um formato de cruz, porque está de lado, tem que olhar mais por cima. Essa é a parte da catedral. É o centro ali, né? Essa é a parte da catedral. Vocês estão vendo uma igreja católica comum do início da Idade Moderna. A gente vai ver mais pro final do ano da Idade Moderna, vocês vão ver o que é uma igreja da Idade Moderna. Mas é uma igreja católica padrão, né? Vocês estão vendo aí, né? Todos os detalhes de uma igreja católica. Você entra e fala igreja católica, né? Todos os detalhes de uma igreja católica. O estilo arquitetônico, etc., a gente vai estudar bem mais para frente quando a gente fala da Europa e tal. Mas agora é só para vocês saberem que tem uma igreja católica. E essa é a parte mesquita. Antes, toda a mesquita, toda aquela área embaixo do telhado era assim, com esses arcos. E esses arcos são muito... Esse formato de arco, com essas cores, é muito característico da arquitetura árabe, mas principalmente da arquitetura islâmica da Península Ibérica. Mas da arquitetura islâmica árabe, né? Os muçulmanos da Península Ibérica eram de origem árabe. Então você tem essas colunas e esses arcos, muitos arcos. Então, antes toda a mesquita era assim. Então as pessoas colocavam seus tapetes aí no chão, voltadas para Meca para fazer suas orações. E no centro construíram uma igreja católica. Então as pessoas chegam aí na parte da igreja católica, passando por essa área dos arcos, que era antiga, que era como era toda a mesquita. Então a gente tem a união das duas arquiteturas. Aí a gente tem a janela. Vocês vão reparar que essa janela lembra janelas de filmes e desenhos como o Aladdin, por exemplo, que é tradicional da cultura árabe. Esses desenhos, né, essas formas, esses padrões que aparecem aí em azulejos, né, esses losangos formados por quadradinhos, também são padrões que lembram a cultura árabe. Então, a gente tem nessa mesquita barra catedral vários elementos da arquitetura árabe. E também, só que também foram incorporados elementos da cultura cristã, ok? Então, recomendo depois que vocês procurem vídeos, documentários, imagens sobre a Catedral barra Mesquita de Córdoba. Ela é bem interessante. E é um exercício legal comparar a Catedral de Córdoba, a Mesquita Catedral de Córdoba, com a Catedral Hagia Sofia, lá de Istambul. É um exercício interessante fazer essa comparação. Ok? Antes de terminar, para que vocês não esqueçam nunca mais. Claro, tudo que eu falei nos dois vídeos não é para vocês esquecerem nunca mais, mas isso aqui é fundamental, vocês têm que sair desse vídeo sabendo isso, repetindo e divulgando para o mundo. Árabe e muçulmano são coisas diferentes. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Árabe é aquele que pertence à etnia árabe, é quem nasceu na Península Arábica,
ou é da etnia árabe? Etnia árabe quer dizer povos da Arábia Saudita que migraram para outros lugares e deram origem a outros povos. Então, os palestinos são árabes, os libaneses são árabes. Não nasceram na Arábia, não nasceram na Arábia Saudita, na Península Arábica, mas são povos de origem árabe. O norte da África tem uma grande população de origem árabe, né? A maioria dos povos do norte da África são de origem árabe, né? Alguns territórios do Oriente Médio têm povos de origem árabe. Então, árabe é quem é da etnia árabe, ok? Descendente dos povos da Península Arábica. Já muçulmano é quem pratica a religião islâmica. Então, se você se converte ao islamismo, você é muçulmano, mesmo que você não seja descendente de árabe. Então, se você é muçulmano, mas não é descendente de árabe, você só é muçulmano, você não é árabe. E se você é descendente de árabe, mas segue outra religião, você não é muçulmano. Por exemplo, existem árabes que não são muçulmanos. No Líbano, mais ou menos metade da população, um pouco menos da metade da população é de cristãos. E mais ou menos metade da população é de muçulmanos. E o percentual que sobra é de outras religiões. Mas você tem quase metade da população do Líbano que é de cristãos. Eles são cristãos e são árabes e não são muçulmanos, são árabes cristãos. E existem muitos árabes cristãos, em várias regiões. No norte da África, no Oriente Médio, você encontra muitos árabes cristãos. Claro que no norte da África, no Oriente Médio, a maioria da população é muçulmana. Mas você encontra muitos cristãos, você encontra judeus, você encontra árabes judeus, né, de outras religiões. E existem muitos muçulmanos que não são árabes. Como eu disse, a Índia tem aproximadamente 300 milhões de muçulmanos. Nenhum país islâmico tem 300 milhões de habitantes. Aliás, tem um país que tem aproximadamente 300 milhões de habitantes, a Indonésia, que não é árabe, e a maioria da população é islâmica. A Indonésia é um país da Ásia que não é árabe, e a maioria da população é muçulmana. O Irã, todo mundo acha que os iranianos são árabes. Não, os iranianos são persas. Lembra que a gente estudou o Império Persa no primeiro ano? Império Persa é persa, não é árabe. O Império Persa surgiu onde hoje é o Irã. E o Irã é um país muçulmano, mas não é árabe. Alguns povos na África, o Sudão tem uma grande população islâmica. A Nigéria tem uma grande população islâmica. Nem na Nigéria, nem no Sudão você tem árabes. A população é de são etnias africanas, não são árabes. Os turcos, na Turquia, a maioria da população é muçulmana, mas os turcos não são árabes. A Turquia o turco é uma outra etnia. Por isso que a gente fala tanto aqui em Uruguaiana que os muçulmanos de Uruguaiana não são turcos, eles são árabes. Eles são palestinos. Palestinos são de origem árabe. Os turcos são outra etnia. Mas como os turcos são muçulmanos, como os iranianos são muçulmanos, como alguns povos da África são muçulmanos e têm costumes parecidos, as pessoas acham que todos eles são árabes, mas não. Árabe é quem é descendente de povos árabes, quem é da etnia árabe, que é dos povos que vieram da Arábia Saudita. Mas você pode ser de etnia árabe e não ser muçulmano. E muçulmano é quem segue a religião islâmica. Você pode seguir a religião islâmica e não ser árabe. Como eu acabei de demonstrar, existem vários povos, vários países que têm grande população islâmica e não são árabes. Ok? Então é isso, pessoal. Encerramos o islamismo hoje. Com o vídeo da aula anterior e com esse vídeo a gente conclui o islamismo. Tem muito mais coisa para estudar sobre islamismo, sobre atualidades, várias outras questões, mas que infelizmente não cabe no nosso cronograma das aulas de história. Próximas aulas a gente entra na Europa medieval, a gente vai falar da Idade Média propriamente dita.
em algum momento vai aparecer no Siga exercícios sobre o islamismo. Pode ser que eles apareçam junto com o vídeo, pode ser que apareçam depois, mas vai ter lá exercícios. Esses exercícios não são prioridades, esses exercícios vão servir para estudar para as provas quando elas vierem. Quem quiser já ir fazendo os exercícios para praticar, ótimo. Quem quiser deixar para fazer mais para frente, no período entre o fim das aulas remotas e o início das aulas presenciais, pode fazer nesse outro período também. Só não deixem para fazer na véspera da prova, porque aí vai ficar muita coisa. Mas se tiver outras atividades mais urgentes para fazer, façam as outras atividades mais urgentes, deixa para fazer esse questionário depois, né? Todos os temas que a gente está estudando durante a quarentena terão questionários, mas são questionários para vocês praticarem, para vocês verem se aprenderam, e aí quando voltar às aulas presenciais, vocês vão chegar me dizendo, olha professor, não consegui fazer os exercícios de tal questionário, fiquei com dúvidas sobre tal tema, e a gente faz uma revisão focada nesses temas que vocês tiveram dificuldade, ok? Espero vê-los o mais breve possível, sem coronavírus. Grande abraço para vocês e até mais.